Olá, boa noite, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 10 de maio de 2013. Você está na Rede Família de Televisão, Rede Família Esporte, para todo o Brasil. Marina, além das principais informações, de Libertadores de América, nós temos aí gols Copa do Brasil, que quinta-feira foi uma noite onde algumas equipes se enfrentaram nessa Copa do Brasil. Além desses assuntos, quais os outros que vão movimentar o nosso esporte? Eu sei que hoje você vai trazer, como sempre, polêmicas para nós. Boa noite. Exatamente. Boa noite, Guida. Uma boa noite a você de casa. No programa de hoje, São Paulo dispensa 7 jogadores e Ney Franco continua como treinador do Tricolor. Tudo isso? Exatamente. 7 numa paulada só. Que isso, e tem jogadores Todos aí jogadores que servem... bons, né? Olha, eu ficaria com um, se fosse da diretoria do Corinthians, já iria atrás desse jogador. E o Palmeiras poderia ir atrás de uns 3 aí que serviria muito pro Palmeiras, viu? Nossa, que situação. Bom, nós vamos trazer mais detalhes para vocês aí de casa. E a diretoria do Corinthians e o técnico Tite colocaram Jorge Henrique à negociação por comportamento indisciplinar. Mas outra também, né? polêmica também, né? Mas também o que o Jorge Henrique fez não se faz. Depois eu conto para vocês direitinho o porquê que o Jorge Henrique foi afastado. E com certeza, aquela intenção do Flamengo, que queria contratar o Jorge Henrique, tinha outros clubes também que queriam contratar o Jorge Henrique, negociação com o jogador, né? Pode vir a ser concretizada agora. Jorge Henrique dificilmente vai voltar a fazer parte do elenco do Corinthians, porque foi uma palhaçada o que ele fez. Depois eu explico os 2 casos que movimentaram essa situação do Jorge Henrique no Corinthians. E com Marcelo Moreno no Flamengo, o Palmeiras passa a ter 15% dos direitos autorais, né, ali do jogador. 15%? 15%. O que tem a dos ver o direitos. Moreno no Flamengo com... Ah, tá. Nós Tá, vamos trazer são mais aqueles detalhes, jogadores pessoal de por causa do casa, Barcos, né? Isso, exatamente. que foi, o Barcos vai pro Flamengo, aí o Grêmio devia um dinheiro pro Palmeiras, Exato. o Palmeiras passa a ter 15% então no Marcelo Moreno. Que rolo, não? Que situação, né? O coitado do Marcelo Moreno fica naquela situação. O Fica, que né? vai se resolver, né? Puxa, não era mais fácil o Marcelo ter vindo pro Palmeiras, já resolveria tudo isso? Então, mas tinha essa possibilidade, né? Por O fim, salário ele é muito acabou... alto. por fim, as questões salariais acabaram comprometendo, né? É verdade, tem essa razão. opção. E se você quer participar conosco também, facebook.com/Rede Família Esporte, e tem também o nosso e-mail, que é o esporte@redefamilia.com.br. É muito importante você participar, mandar os seus comentários, né, as suas sugestões. Nós estamos sempre aqui abertos a ouvir as sugestões do pessoal de casa, e para nós é importante saber que todos acompanham o programa, né, que gostam da programação que a gente faz com todo carinho para você. É verdade. Só isso hoje? Só isso. Ela tá risada, eu não sei por que você tá dando risada. Mas tem mais informações, essas são as polêmicas, essas são as né? principais informações, Então, essa a aquela gente que já mais tem que- vai levantar o pessoal nessa Nossa, sexta-feira. e como não? Os corintianada. Então, rapaz, eu fiquei Estão hoje, quando eu atentos. fiquei sabendo dessa informação, passei a tarde inteira conversando com o pessoal lá no Corinthians, né? Algumas informações que nós temos dentro do Corinthians, para saber informações no São Paulo também com relação a esses 7 jogadores que foram dispensados. E eu me impressionei muito com o Jorge Henrique. Eu tinha na minha concepção que o Jorge era um cara tranquilo, né, gente boa, um jogador disciplinado, mas eu acabei tendo uma decepção com ele. Eu não achei, isso não é a primeira vez que ele faz alguma coisa relacionada a isso. E a hora que a gente for comentar nessa situação, eu vou explicar o porquê que motivou a diretoria do Corinthians. Porque quando você dispensa um jogador tão importante, e todo mundo sabe que o Jorge Henrique é muito importante no esquema do Tite, o Tite sabe disso daí Da também. importância, né? E para você dispensar um jogador como esse, é porque algo de muito grave, ou uma combinação de resultados graves, motivaram o treinador e a diretoria a tomar uma postura como essa. Então, uma situação séria, e me parece também, você não trouxe essa manchete, mas nós conversávamos antes do programa, que o De Federico vai que é ser tido praticamente... como novo Messi, o né? Corinthians joga 10 milhões de Também reais foi dispensa. fora, dispensando o De Federico. Apesar que também De Federico, que decepção desse jogador, hein? O argentino que era tido como novo Messi, o Corinthians gastou uma fortuna, 10 milhões de reais para trazê-lo para o Corinthians, não vingou no Corinthians, não jogou nada, voltou para a Argentina também, foi uma decepção e ninguém sabe qual será o destino desse jogador. O Corinthians não quer mais, já pediu para que ele não precisa se reapresentar no Corinthians, já deu passe livre para o jogador.
Agora, um moleque, menino novo ainda, hein? Inclusive tem outros nomes, né? Além desse que nós estamos falando, que é tido como novo Messi, também o Taubaté e o Elias Oliveira também é comentado ali que o Corinthians parece que está jogando, né, dinheiro fora, porque não utiliza esses jogadores, eles ficam mais emprestados do que. Mas é que tá, são jogadores que chegaram sendo, né? O Taubaté foi cria do Corinthians, né? Do terrão do Corinthians, mas não deu muito certo, né? Quando assumiu a camisa, quando teve a oportunidade, não foi tão eficiente assim. Eu acho que falta um pouquinho mais psicológico, né? Cabeça para esses jogadores vingarem um pouco. Mas depois a gente comenta um pouco mais sobre isso, quando a gente for falar sobre o Corinthians. Vamos falar agora da promoção do Dia das Mães. Restam ainda alguns minutos para você de todo o Brasil participar dessa promoção do concurso do Dia das Mães. É fácil, é só você ligar no programa da Rede Família, né? No nosso portal de voz, 0 operadora 19 9645 0917, para você premiar a mulher mais importante da sua vida, que é a sua mãe. Então, um grande abraço ao pessoal da Lave Mais, que está oferecendo esse tanquinho para que nós pudéssemos sortear aí para o Dia das Mães. É fácil, é só você completar a frase. Minha mãe é. A mais criativa vai levar para casa esse belíssimo tanquinho. Ligue agora no portal de voz, 96450917. Restam ainda alguns minutos para que a gente possa depois fazer a compilação. Já temos aí 10 ou 12, né? Nós escolhemos 10 ou 12 mensagens, e aí, anexando algumas que forem boas também, a gente vai já, o pessoal da produção já está vendo já a situação, para a gente poder, daqui a alguns minutos, a gente fazer a entrega, então, né, darmos o nome dessa pessoa que vai faturar esse belíssimo tanquinho para presentear a sua querida mamãe nesse final de semana, que é o Dia das Mães, 96450917, não esquecendo de digitar a opção 5. Por que a gente fala isso? Porque nós encontramos uma frase nossa no portal 3, que é o portal do Kleber, né? Então, vamos fazer o quê? Aí não tem. Lógico que vai concorrer lá, mas deixa ele concorrer também no esporte, né? Então, opção 5 no esporte, opção 3 do Kleber. E aí o pessoal colocou a opção 3, tem muitas mensagens completando a frase Minha Mãe é, lá no portal de voz, né, destinado ao Alerta Total. Mas também está participando, o pessoal todo o Brasil, participando sempre aqui da Rede Família Televisão. Um abraço a todos que estão participando. Vamos falar então de Nacional e Real Calhaço, né? O Nacional do Uruguai recebeu o Real Calhaço no Peru, fez 1-0 e foi eliminado nas cobranças de pênaltis. É a Libertadores de América para você. Em Montevidéu, no Uruguai, jogaram Nacional e Real Garcilaso do Peru. Arismendi cruzou e Bueno fez de cabeça. A vitória por 1-0 do Nacional levou a decisão para as cobranças de pênaltis. Fábio marcou para os peruanos. O experiente Recoba chutou para muito longe. O paraguaio Vitor Ramon Ferreira fez o segundo do Real. Romeu fez o primeiro do Nacional. Christian Vidosso também marcou. Arismendi isolou e deixou a torcida uruguaia muito apreensiva. E Gamarra fechou a disputa para os peruanos, vitória em 4-1. Se o Grêmio vencer o seu compromisso, o próximo adversário é justamente os peruanos do Real Garcilaso. O Grêmio não vai ter vida fácil não, relógio, se passar, né? Vai ter um compromisso extremamente difícil também. Agora, se vencer por 4-1 contra o Nacional do Uruguai, em casa, os caras fizeram um pênalti só, converteram um pênalti apenas. Olha, é um time extremamente experiente, mas só a experiência não vence partidas não, né? O Nacional acabou bobeando. Vamos colocar mais gols, né? Pela Copa do Brasil, 2 jogos e os visitantes aprontaram. Venceram por 2 ou mais gols de diferença e eliminaram o jogo da volta. Veja os gols. Rodada da Copa do Brasil. Jogando em casa, o Bragantino abriu o placar com Serginho em rebote de Edson Bastos. Aos 32 segundos do segundo tempo, Rildo completou boa jogada da Ponte Preta e empatou. Aos 9, virada da Ponte. Wendel cruzou da esquerda e o William tirou do goleiro. E aos 22 veio o terceiro. Em contra-ataque, Rildo se livrou bem da marcação e rolou para o William só completar. Com o resultado, a Macaca eliminou o jogo de volta e está classificada para a terceira fase da Copa do Brasil.
E quem também se classificou no primeiro duelo da segunda fase da Copa do Brasil foi o Atlético Paranaense. Jogando em Natal contra o América, o Furacão aplicou o sonoro 6-2. Everton fez o primeiro. Pênalti em Everton e Felipe faz o segundo. Kleberson amplia. Itamar diminui para o América. Daniel faz o segundo do América. Ederson fez o quarto do Atlético. O zagueiro Manuel fez o quinto. E Douglas Coutinho fechou o placar para o time paranaense. Que sacode, que pancada. Marina, vamos abraçar o pessoal de casa, todo o Brasil, né? O pessoal está cobrando bastante. Guina, manda um abraço lá, tá mandando uns e-mails lá, a Marina não lê, não é a Marina que não lê, não. Ela lê sim. É que muitas vezes o programa é tão corrido, tantas matérias, que a gente acaba não deixando, não dando tanta importância, mas vocês, todo o Brasil, têm sim a obrigação de nos cobrar com relação a isso. Então, por gentileza, se você puder mandar beijos e abraços para todo o Brasil, né? Estenda esses beijos e abraços para todo o Brasil, inclusive para as mães também em todo o Brasil. E também, se você já quiser emendar uma matériazinha, pode ficar à vontade. E se você quiser participar conosco, facebook.com/Rede Família Esporte. É muito simples, pode deixar o seu comentário ali com a gente lê aqui no programa. E tem também o nosso e-mail, que é o esporte@redefamilia.com.br. O Leonardo da Silva está homenageando a mãe dele, ele é aqui de Limeira. Diz que a mãe dele tem 65 anos de idade e não perde o Rede Família Esporte. Olha, como é que é o nome da mamãe? Maria da Silva. Um grande abraço à senhora, dona Maria da Silva. Ele é o Leonardo. Parabéns, um abraço ao Leonardo e parabéns pelo Dia das Mães no próximo domingo. Bacana, né? A gente vê que o pessoal realmente gosta do programa. Fabrício de Oliveira de Campinas manda um abraço a toda a equipe do Rede Família Esporte. Diz que espera agora uma nova posição do São Paulo, depois de tirar esses 7 jogadores que, na opinião dele, não deveriam ser afastados nesse momento. Depois você pode comentar a respeito disso. Segundo o Fabrício Oliveira, não seria o momento certo, né? É porque os 7 que foram afastados não tem nada a ver com insucesso, não só na Libertadores, mas no Paulista. E também o Tadeu da Silva de Santa Gertrudes manda um abraço a toda a equipe do Rede Família Esporte, para a mãe dele, Thelma. Grande abraço para a mamãe Thelma também. Para Thelma e para todas as mães do Brasil. Você pode mandar um recadinho também para o Dia das Mães, que a gente aproveita e lê aqui nessa sexta-feira. Eu quero aproveitar e mandar um grande beijo para dona Lourdes, que está lá em casa assistindo o Rede Família Esporte, é fanzaça do filho, né? Vai fazer o quê, né? E a mamãe tá lá, corintiana roxa, rapaz, fale mal do Corinthians para ver só perto dela. Se ela não parte pra cima do caboclo. Então tem de quem puxar, né? O meu pai é palmeirense. Até finge que é palmeirense só pode ser contra nós, né? Às vezes, da cada festa, rapaz, ela não deixa ele assistir não, o jogo do Palmeiras, não. Tem que ser só o Corinthians em casa. Olha que beleza. E por falar em Palmeiras, então, tem uma notinha aqui falando do Palmeiras, né? Que se interessou por Marcelo Moreno em janeiro, tornou a sondar o atacante no mês passado, mas acabou vendo o jogador se transferir do Grêmio para o Flamengo, né? E não lucrou com isso. Isso é uma questão complicadíssima. Na complexa negociação envolvendo a ida do argentino, né, para o clube gaúcho, ficou acertado que o Palmeiras receberia 5 jogadores por empréstimo. Então seria Léo Gaga, Wilson Rondinelli, Wilson Rondinelli e o Leandro, que acertariam a transferência. Mas como o Moreno não quis, o Grêmio e o Palmeiras se entenderam para que o clube paulista fosse ressarcido, né, por parte dos direitos do jogador. E foi realmente o que aconteceu. Com Marcelo Moreno no Flamengo, 15% dos seus direitos pertencem agora ao Palmeiras. E o clube paulista ainda segue com crédito para receber um 5º gremista por empréstimo. Também não tem muito o que pedir lá também, né? Dificilmente se o jogador, a não ser aquele jogador que não está sendo aproveitado no Grêmio. Porque outros jogadores já falaram que muitos deles não querem vir. Isso vai depender do Palmeiras. O Palmeiras tem que fazer por merecer agora o resgate desse nome, desse crédito na praça, no mercado, para que o Palmeiras possa receber grandes jogadores, né? Cabe ao Palmeiras se reestruturar, né, internamente, para que alguns jogadores de nome possam querer vir jogar no Palmeiras. Vou falar agora do Corinthians, né, repercutindo muito essa informação de que o Jorge Henrique, atacante corintiano, foi suspenso pela diretoria do Corinthians e desfalca a equipe nos próximos 3 jogos, 3 decisões, na verdade, né? Domingo contra o Santos na primeira jogo da final do Paulista, quarta-feira contra o Boca, decidindo a passagem à próxima fase, e depois no outro domingo, no jogo de volta contra o Santos, aí sim decidindo quem será o campeão paulista de 2013. Nos 2 próximos jogos da final e contra o Boca, Jorge Henrique nem sequer vai estar no banco. Vamos ver essa matéria.
A diretoria do Corinthians não revelou qual foi o ato de indisciplina. Na semana passada, alegando problemas particulares, o jogador pediu dispensa e não foi relacionado para o clássico de domingo passado, justamente contra o São Paulo. A situação de Jorge Henrique vai ser analisada nos próximos dias. O jogador pediu desculpa e colocou o futuro profissional nas mãos do Corinthians. Já que nessa matéria a repórter não falou o motivo, né? Na verdade foi divulgado sim, e eu gostaria que você, Marina, por gentileza, trouxesse então qual foi o ato de indisciplina cometido pelo Jorge Henrique. Depois eu dou a outra informação de tudo isso que motivou e movimentou a diretoria em conjunto com o técnico Tite a praticamente dispensar o jogador. Então, uma das questões é a seguinte: na sexta-feira que antecedeu o clássico contra o São Paulo pelo estadual, o elenco solicitou a comissão técnica para começar a concentração somente após o treino de sábado pela manhã, no CT Joaquim Grava. A alegação era de que eles queriam passar mais tempo com a família antes do início de uma sequência de partidas decisivas. Jorge Henrique não apareceu para participar da atividade e, quando chegou ao local no período da tarde, apresentou um atestado médico, mostrando que havia passado a madrugada com o filho Thiago Henrique, que estaria com dengue. Tite aceitou ali a reclamação do atleta e depois a direção apurou a história, que não era verdadeira, mas não revelou o que realmente aconteceu. Então eu vou revelar para todo o Brasil: ele foi pego em uma boate de São Paulo, passou a noitada numa boate de São Paulo e chegou sem condições de treinar. Não digo bêbado porque isso não foi falado e eu acredito também que ele não estava bêbado, mas ele estava cansado, sem condições, por ter passado aí a noitada numa boate em São Paulo. É burro, né? Porque se no boate todo mundo vai ver, lá tem torcedores corintianos e o pessoal vai falar mesmo. Quer dizer, você está às vésperas de um jogo importante, decisivo contra o São Paulo, dando passagem à final, na semifinal contra o São Paulo do Campeonato Paulista. E aí você não treina, não vai treinar, porque você passou a noitada numa boate. E mais, outra situação. Uma semana antes, o Jorge Henrique foi dispensado 2 dias porque a sua irmã havia falecido. E a diretoria deu todo o suporte para o Jorge Henrique. E a diretoria se sentiu traída por ele. Porque, poxa vida, o Tite chegou e falou: se você não quiser, pode passar mais que 2 dias, 2, 3. Quantos dias você precisar para se recuperar desse susto, desse trauma que é a perda de um ente querido, principalmente de uma irmã. Mas em 2 dias ele já teve de volta tudo, mas a diretoria do Corinthians deu todo esse suporte para ele. E a diretoria se sentiu traída nesse ato de indisciplina porque ofereceu aos jogadores todas as condições e estar solidário à morte de sua irmã, e depois na outra semana o cara pronta dessa de estar numa boate, né, e mentir para a diretoria. Então eu devia ter falado a verdade: eu passei numa boate, deu vontade, fui para a boate e hoje não estou em condições, vocês fazem o que vocês quiserem. Agora, apresentar um atestado que estava no médico, com o filho ainda, né, com dengue. Pô, isso é muita mentira, muito feio fazer isso. E eu acho que o Jorge Henrique não joga mais no Corinthians, conhecendo o Tite e conhecendo a diretoria do Corinthians, que tem feito um trabalho maravilhoso, não vai perdoar esse tipo de situação no Corinthians. Então o Jorge Henrique, ao meu ver, não joga mais, não veste mais a camisa do Corinthians. O Tite e a direção estão realmente irredutíveis e não querem mais, de fato, o atleta, por considerarem que ele, de fato, quebrou a confiança de ambos, né? E poderia também desencadear uma série de problemas envolvendo outros jogadores também. Sem dúvida, o Sheik, que é extremamente indisciplinado também, em sua carreira a gente já sabe que mas tá pianinho. Você vê que dificilmente você vê o Sheik cometendo. O próprio Chicão cometeu um ato de indisciplina, foi punido e hoje é banco de reservas no Corinthians, não voltou mais. O Paulo André assumiu a vaga dele e acabou. Quer dizer, deu um mole pro gato, né? O titular deu um mole pro gato, vai lá e perde a posição e não volta mais mesmo. O elenco do Corinthians é muito forte. O Jorge é importante pro Corinthians? Mas ele tem que saber que ele não é o único. E atrás do Corinthians, a instituição, o Corinthians é muito maior do que o Jorge Henrique. E depois o Jorge Henrique pode ser certeza que vão vir outros jogadores que vão fazer a função dele. Ele, infelizmente, em estar no Corinthians, não deu o valor total ao Corinthians e por isso mesmo vai ter que procurar outra agremiação. Vamos colocar na tela, já que nós estamos falando do Corinthians, a escalação do Timão que enfrenta o Santos domingo no Pacaembu, justamente para que possa, esse primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O técnico Tite vai no 4-2-3-1, que é a formação nobre do Corinthians, né, de Cássio, Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos, Ralf e Paulinho, Romarinho, Danilo, Emerson, Sheik e Guerreiro. Pato, mais uma vez, será aí a opção do técnico Tite para o segundo tempo. O Pato, que vem se recuperando, o Pato
quando veio para o Corinthians, né? O Corinthians tem uma máquina grande lá no Corinthians que é a última geração, como se fosse um túnel, né? E o jogador deitado, ele passa por essa máquina e faz um equilíbrio, mostra se o jogador tem lesões, se teve alguma lesão antiga. Ela até conta o histórico de lesões do atleta em virtude das fibras musculares. É analisado tudo, parte óssea, parte tudo. E foi constatado que o Pato tinha um desequilíbrio muscular nas pernas. Então o Corinthians, por isso que o Pato vem entrando aos poucos, porque o Corinthians vem fazendo um trabalho paralelo para que possa dar um equilíbrio muscular, para que o Pato possa não ter mais os problemas que o tirou de vários jogos lá do Milan, justamente problemas musculares, por essa descompensação muscular que tem o Pato. Então o Corinthians vem fazendo esse trabalho, não é um trabalho a curto prazo, é um trabalho de médio e longo prazo, e não é de dia para a noite que ele vai se tornar titular do Corinthians. E ele entendeu isso, entende isso e está trabalhando. O Pato vem trabalhando muito forte, você pode ver que ele não reclama, justamente porque em contato com a direita, muita pouca gente sabe disso, né? E é bom a gente trazer essa informação, porque muitas vezes alguns caras falam, por que o Pato não joga? O Tite tá louco, põe o Pato para jogar. Não é inclusive, assim, alguns pessoal. comentaristas, né, Justamente, precisa saber. O Corinthians faz um trabalho muito forte de reabilitação. Ronaldo conseguiu voltar, não digo em alto nível, mas em médio nível, por quê? Porque o Corinthians fez um trabalho, a recuperação física no Corinthians que se faz com os jogadores é muito importante, é uma das melhores hoje no mundo. Tanto é que jogadores, quando se machucam fora, vêm fazer o tratamento aqui no Brasil, tanto no Corinthians quanto no São Paulo também. O São Paulo também tem a mesma preocupação na recuperação dos jogadores. Então o Pato hoje, ele vem sendo trabalhado para que num futuro não muito distante, né, não muito longo, ele é jovem ainda, tem 20 e poucos anos, o Pato possa se tornar um dos melhores jogadores do Brasil. Por quê? Não vai ter esse histórico de lesão. O Pato teve uma lesão no Corinthians, só que afastou de alguns jogos, mas depois disso não teve mais. Então já é um trabalho exercido pela comissão técnica e também pelo departamento de fisiologia do Corinthians. Vamos falar agora do Santos, Marina. O Santos desembarcou ontem em São Paulo. Após a vitória pela Copa do Brasil, o pensamento voltado à final somente agora no Paulista. E a motivação santista é justamente a possibilidade de ter um tetracampeonato paulista. O Santos desembarcou em São Paulo na tarde de ontem. Para os atletas do Peixe, a vitória por 1-0 contra o Joinville em Santa Catarina ficou para trás e só falam na importante decisão contra o Corinthians. A primeira partida acontece já no próximo domingo. Nessa final de campeonato acho que não tem superior, não tem favorito, então a gente está muito focado para fazer o grande jogo e conseguir o teto inédito. Que óculos é esse, hein, André? Que beleza, hein? Parece uma nave espacial assim no rosto. Vamos colocar a escalação do Santos, então, o técnico Muricy Ramalho, que vai entrar no famoso 4-4-2. O Muricy não tem tantas opções assim para mudar o esquema tático, que não quer também. Rafael, Galhardo, Edu Dracena, Durval e Léo, René Júnior e Arouca, os dois volantes, Cícero e Felipe Anderson, os dois meia, Neymar e André. Essa é a dúvida. Maldita dúvida, André ou Miralles, né? Nenhum dos dois se define. André joga, o Miralles não joga bem, o Miralles entra no segundo tempo e vai bem. Aí no outro jogo ele põe o Miralles não vai bem, tem que pôr o André. Ninguém sabe quem é o centroavante. Tanto é que o Santos tenta trazer o William José. Né? O Santos tenta trazer o William José para ser o atacante do Santos, porque nenhum dos dois se resume. Quem quer jogar? Ninguém dos dois quer jogar. Então vai ficar como banco de reserva. Se o William vier bem, vai ser o titular. André e Miralles, olha, sinto muito, mas infelizmente... Você tem uma informação do novo mestre que foi dispensado do Corinthians, né, Maria? Exatamente. O Corinthians contratou, na verdade, o meia, né, Matias De Federico, como uma das sensações da América Latina em 2009, por 10 milhões de reais. Pouco utilizado, o atleta voltou, na verdade, por empréstimo, né? E mesmo assim, o Timão continua pagando 200 mil por mês. No meio do ano, o contrato do jogador com o clube acaba e o Corinthians pode amargar ter jogado todo esse dinheiro fora, já que não vai lucrar nem com a possível venda desse jogador. É porque ninguém quer, né? Então... É verdade. Quanta, né? Verdade, né? Fazer? Não, mas é Ninguém isso quer. mesmo. E olha, mas De Federico não está sozinho nessa lista, inclusive de dinheiro jogado fora pelo Corinthians. O volante Boquita pouco foi aproveitado pela comissão técnica
e vive sendo emprestado por clubes pelo Brasil todo, né? Mas quem paga também o salário dele, os 60 mil mensais, é o Timão. Mas não tem jeito, é acordo, tem que pagar. Não tem jeito, não né? tem jeito, não tem O como. Taubaté também subiu das categorias de base e terá contrato rescindido em 12 de junho, só para esclarecer. E o Elias Oliveira é outro que veio da base e terá seu contrato acabado em 1º de junho. Atualmente atua pelo Vila Nova, né, de Minas Gerais, e fora dos planos de Tite, Taubaté e Elias dão gasto de 40 mil por mês ao Corinthians. Então, todos esses jogadores que não são aproveitados, né, tem que ser dispensados, mas fazer o quê? Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais informação para você.